Oi, pessoal, tudo bem? Vamos seguir então com o nosso curso de auxiliar de análises clínicas. Então, hoje a gente vai iniciar o assunto, sobre urianálise. Bom, então, urianálise é análise de urina, para esclarecer os diagnósticos como infecção urinária, cálculo renal, doenças renais, presença de sangramento, identificações de agentes infecciosos, para direcionar tratamentos antimicrobianos, para detectar alterações nos valores de padrões de elementos da urina. Então, basicamente, urianálise é a análise da urina. Bom, então existem algumas metodologias, análise de urina também tem a análise macroscópia, a análise visual. Também depois a gente vai seguir para análise microscópia. Mas a análise macroscópia basicamente, é verificar a cor, o odor e se tem a presença de muco ou então até sangue. A cor da urina ela varia bastante e sempre é identificado no laudo, como estava essa urina, a cor dela. Sempre, a presença, geralmente de vermelho, é a presença de sangue, então por isso que sempre é relatado, porque a coloração da urina também indica muita coisa. Então, uma das primeiras metodologias realizadas é a utilização da tira de reagente. Então, essa tira de reagente é comprada comercialmente, como se fosse uma tira de pH, para quem já conhece. Essa tira ela é colocada dentro da amostra de urina e verificado a alteração da cor. Então, depois, é comparado essa tira com os padrões que vem colado geralmente na embalagem da tira, e então verificados os resultados. Bom, então nessa tira pode ser realizado então a verificação de presença de glicose, bilirrubina, densidade específica, sangue oculto pela presença de hemoglobina na urina, pH da urina, presença de proteína, presença de urobilinogênio, presença de nitrito, presença de leucócito, que são células, e a presença de corpos cetônicos. Bom, depois então, segue para a análise microscópia. A análise microscópia, então, ela é relativamente simples, É apenas colocado a urina em lâmina e feito a verificação de presença e contagem de células, presença de cristais e presença de fungo. Então, por exemplo, aqui, nessa imagem ilustrativa, se tem presença de hemácias e presença de leucócitos. Então, é feito tanto a avaliação, tanto a contagem dessas células também. Os cristais, eles podem ser de diferentes formas, então sempre é relatado a presença do cristal e possivelmente também qual tipo de cristal foi encontrado, porque cada cristal vai identificar uma patologia diferente. Então sempre é importante relatar e identificar a diferença entre os cristais. É verificado também a presença de fungos, Nesse caso aqui tem a presença de leveduras, que está aqui representado por essas pequenas bolinhas, como se fossem, pequenas bolinhas todas grudadinhas umas às outras. Aqui temos, então, algumas representações dos cristais urinários. Vale lembrar que cristais urinários, alguns, cristais urinários, eles podem ser normais na urina. Então, tudo pode variar, de acordo com o pH da urina do paciente, mas cristais, eles são frequentemente encontrados e isso é normal. Então, por isso que sempre tem que ser avaliado qual o cristal que está presente. E isso também deve ser correlacionado com o pH da urina do paciente, porque a presença de cristais, ela deve ser sempre relacionada com o pH, porque alguns cristais eles são formados naturalmente pelo pH. Então, aqui um exemplo, de alguns cristais que podem ser encontrados na urina. Então, a visualização de cristais, alguns são facilmente identificados, como por exemplo, esses aqui que são mais cristalinos, é um pouco mais fácil de identificar, que eles chamam a atenção na lâmina de urina. Porém, alguns, esse aqui, por exemplo, a qual eu estou apontando, é um pouquinho mais difícil, porque às vezes pode passar despercebido. Então, o fosfato de cálcio, às vezes, dependendo da intensidade, da quantidade, pode passar despercebido, por isso que tem que ter muita atenção para fazer a leitura de lâmina de urina. Aqui tem alguns outros exemplos, Então, aqui tem o uratus diamorfo,
Então, o urato diamorfo é frequentemente encontrado em urina, é muito comum, só que olhando assim, né, ele não parece ser um cristal, porque ele realmente, né, não é como esses, que é translúcido e chama atenção, né, como se fosse um brilho até na lâmina. Mas, enfim, a presença de cristais ela é normal. Alguns, né, cristais eles não são normais, eles realmente indicam patologia, tanto patologia renal quanto em algum, né, momento do tráfego da urina até a excreção. Então, por isso que tem que ser feito a identificação de cristais e também a identificação do tipo de cristal que está sendo visualizado. Bom, então sobre a análise de urina, né, basicamente era isso. A análise de urina é uma análise muito frequente no laboratório, então quem for trabalhar ou quem já trabalhou em um laboratório de análises clínicas vai perceber que é muito frequente e a rotina de análises de urina é muito alta, né, desde laboratórios menores a laboratórios maiores. Geralmente diariamente, né, tem várias amostras para serem avaliadas. E a metodologia de análise também não é uma metodologia muito difícil nem muito caro. Então, geralmente os laboratórios sempre fazem, né, nunca mandam para o laboratório de apoio, só se for alguma análise específica. Mas a análise urinária ela é basicamente isso, feito a leitura macroscópia, a leitura, né, a leitura pelas tiras de reagente, e avaliação de cristais, né, a presença de cristais e quais os cristais que está sendo encontrado na urina. Além disso, também pode ser solicitado análise microbiológica na urina. Então, quando é realizada a análise microbiológica na urina, essa urina ela é tratada, né, como se fosse lá uma amostra da microbiologia, como a gente já estudou. Então, essa urina ela vai passar, né, pelos meios de cultura, crescimento em placa e ser realizado a avaliação de qual o micro-organismo que está presente na urina.